Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O tema que a Sociedade Bíblica do Brasil propõe para o Dia da Bíblia neste ano é a Bíblia e o Jovem. E como base para a reflexão desse dia, escolhemos Eclesiastes 12, 1a, que diz assim na nova tradução, na linguagem de hoje, a NTLH. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus. E na nova Almeida atualizada, a NAA, este mesmo trecho está traduzido assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. As Sociedades Bíblicas Unidas, organização mundial da qual a SBB faz parte, celebraram 75 anos em 2021. Embora a primeira sociedade bíblica tenha surgido lá em 1804, na Inglaterra, a partir da famosa história de Mary Jones, foi apenas em 1946 que as sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo inteiro decidiram unir-se para servir mais e melhor as igrejas que as fundaram. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há um ano, quando líderes da causa da Bíblia em diversos países reuniram-se em Elfinsward, na Inglaterra, para dialogar e planejar os próximos passos da obra bíblica no mundo. Entre as pessoas que compareceram àquela reunião, foi marcante o testemunho do reverendo Hans Lilly, representante das igrejas evangélicas da Alemanha. O que o Dr. Lilly disse tem uma profunda relação com o tema do Dia da Bíblia neste ano. Compartilhamos a seguir as palavras proferidas por aquele líder no encontro de Elfinsward, logo depois do final da guerra. O Dr. Lilly falou assim naquele encontro: espero que vocês me perdoem por começar com uma nota pessoal, mas quero expressar minha alegria de estar com vocês. Faz pouco mais de um ano que fui libertado pelas tropas americanas da prisão de Nuremberg. Durante o período que antecedeu meu breve tempo naquela prisão, eu fiquei nas mãos da Gestapo em sua prisão especial em Berlim, que é bastante parecida com um campo de concentração. 3 vezes eu quase fui morto por eles, tendo a opção de morrer na forca, ou de fome, ou fuzilado. Nem precisaria dizer que durante esse tempo, sem nada para ler ou escrever, dia e noite algemado, sem qualquer proteção contra os bombardeios, confiei nas coisas que tinha aprendido na minha juventude, e estas coisas me mantiveram vivo, a mim e a outros. Se alguma vez eu tivesse a chance de registrar minhas experiências num livro, ficaria demonstrado como as pessoas, em meio às piores dificuldades, voltam aos ensinos básicos da fé cristã, àquelas coisas que aprenderam quando jovens. Isso está nas memórias do encontro de Elfinsward, das Sociedades Bíblicas Unidas, de 6 a 9 de maio de 1946. Levando em conta o texto de Eclesiastes 12, 1a, e este testemunho histórico do Dr. Lilly,
3 pontos surgem para a nossa reflexão e edificação neste dia da Bíblia de 2021. O primeiro ponto é este: precisamos lembrar do Criador sempre. Conhecer a Deus não nasce com a gente. Precisamos que alguém nos ensine sobre quem é Deus, para então compreendermos melhor quem nós somos. Ele é o nosso Criador. Logo, não nascemos do acaso. Temos alguém que nos acompanha desde a barriga da nossa mãe, como afirma o Salmo 139. E isso faz diferença em nossa existência. Até mesmo quando, diante da perfeição do Criador, reconhecemos a nossa imperfeição e, como Isaías, sentimos medo de que Deus nos rejeite, isto está lá em Isaías 6, Deus nos perdoa e nos acolhe. Em Cristo, o Salvador que Deus enviou para salvar o mundo, Deus perdoa o nosso pecado e não esquece de nós. Mas alguém precisa nos ensinar e nos relembrar isso. E uma vez que esta verdade esteja impressa em nossa memória e no nosso coração, lembrar do Criador é algo que dá gosto de fazer e nos motiva a servi-lo e a adorá-lo todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade. Guarde esta primeira lição. Lembre-se do seu Criador desde a sua juventude. Lembre-se dele sempre. A segunda lição nesta reflexão para o dia da Bíblia é esta. Esta lembrança, aprendida na juventude, nos sustenta. As lições aprendidas na infância e na juventude permanecem com a gente por toda a vida. Se entre elas está o conhecimento do Deus Criador, ó que valioso tesouro teremos à disposição ao longo de toda a caminhada. Aquele líder da obra bíblica, quando preso, sem nada para ler ou para escrever, sobreviveu graças às suas memórias, coisas que ele aprendeu na sua juventude e que o mantiveram vivo. Aliás, o Dr. Lilly afirma claramente que as pessoas, em meio às piores dificuldades, voltam aos ensinos básicos da fé cristã, àquelas coisas que aprenderam quando jovens. Ele fez isso, assim como José encarcerado injustamente no Egito, assim como Davi fugindo do invejoso Saul, assim como Daniel na cova dos leões, assim como Paulo e Silas postos na cadeia por anunciarem o Evangelho. Lembrar de Deus traz esperança, traz motivação para seguir vivendo, na certeza de que não estamos sozinhos, não importam as circunstâncias. Daí a importância de cultivar desde a mais tenra idade, também na juventude, o hábito de conhecer as histórias da Bíblia e enxergar naqueles personagens paralelos com as nossas próprias vivências. Numa vida de encruzilhadas, numa vida cheia de dilemas, a palavra de Deus é um norte para nós. Os princípios aprendidos na Bíblia nos acompanham e são um porto seguro, especialmente quando chegam os dias maus. Guarde esta lição. Faça da Bíblia a sua companhia inseparável desde a sua juventude. Leia e estude a Bíblia sempre.
O terceiro ponto da nossa reflexão é este: a fé que compartilhamos vai fazer parte das memórias de alguém. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais lido e estudado no mundo. Seus ensinos passam de geração em geração, impactando pessoas, famílias e a sociedade. O grande evangelista Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é o melhor evangelista, pois por meio dela o próprio Deus fala conosco. A palavra de Deus é viva e eficaz, e os seus ensinos são a espada mais afiada que existe e vão até o fundo do nosso ser, conforme Hebreus 4:12, alcançando e reparando todas as áreas da nossa existência, fazendo-nos enxergar a vida na perspectiva de Jesus, sabendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, conforme está escrito em Romanos 8:28. João 14:26 nos permite dizer que a Bíblia, como palavra inspirada por Deus Espírito Santo, nos faz lembrar as coisas que Jesus ensinou e fez por nós. Jesus é o centro da mensagem bíblica. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa. Andou fazendo o bem e pregou a boa notícia do reino. Como nós, em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi morto e vive eternamente. Abriu o reino dos céus a todas as pessoas que creem no seu nome. Se assenta à direita de Deus na glória do Pai e virá novamente para nos julgar. Conhecemos este Jesus e a nossa vida se encheu de sentido porque alguém ou a própria Bíblia nos falou do Salvador um dia. E desde que o Filho de Deus entrou em nossa vida, ele se tornou uma presença que nos transforma, uma presença que nos motiva e nos inspira. Guarde esta terceira lição. Em nossa geração, temos o privilégio de ser Bíblias abertas, instrumentos de Deus para levar Jesus ao coração e à memória de alguém. Passe essa mensagem adiante, pois o seu Criador quer que todas as pessoas conheçam Jesus e tenham perdão e vida por meio dele. Não esqueça do seu Criador em sua juventude. Você lembrará dele para sempre. Para tanto, faça da Bíblia a sua companhia inseparável desde a sua juventude. Leia e estude a Bíblia sempre. Ore também pela Sociedade Bíblica do Brasil e por todas as sociedades bíblicas e agências bíblicas no mundo, para que a palavra chegue a cada pessoa e transforme muitas vidas hoje e sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.